Buenas, senhoras e senhores, tudo bem? Eu resolvi fazer um vídeo mais curtinho, porque você sabe, né? O nosso principal foco aqui, o meu principal foco aqui, principalmente, é ajudar você no vestibular aí, né? No futuro próximo. Mas enfim, tô falando disso por quê? Resolvi fazer um videozinho bem rapidinho, porque eu falei das consequências no vídeo que eu vou deixar aqui. Em algum lugar desse vídeo eu vou deixar um linkzinho pra você. Eu falei das unificações tardias e falei da Guerra Franco-Prussiana, né? Da guerra entre a França e a Prússia. E, bem, eu comentei nesse vídeo com vocês os desdobramentos da Guerra Franco-Prussiana para a Prússia, né? A Prússia, qual que é o grande desdobramento da Guerra Franco-Prussiana para a Prússia? Né? A unificação da Alemanha, né? Era o que faltava. Enfrentou a Dinamarca, enfrentou a Áustria, faltava enfrentar a França, né? Mas aí muita gente pode se perguntar, né? Mas e a França, né? Qual que é o contexto francês no século XIX? Vou dar um panorama geral para vocês aqui. Eu me organizei aqui para falar rapidamente, só para você entender o que acontece com a França, né? Você sabe, a França era uma monarquia absolutista até 1789, quando você tem o rei Luís XVI decapitado, né? E você tem a formação da 1789, na verdade, você tem a Revolução Francesa, né? Mas em 1792 nós temos a formação da chamada Primeira República Francesa, que é o governo revolucionário, né? Que a gente já comentou em outra ocasião. O que acontece, né? Até quando dura essa Primeira República Francesa? Até 1804, quando você sabe, Napoleão Bonaparte dá início ali ao Império Napoleônico, né? Ao Império Napoleônico, quando ele deixa de ser cônsul, se torna imperador da França. E até quando dura esse Império Napoleônico? Você sabe também, até 1815, ele é derrotado em Waterloo, né? Cai pela última vez aquele governo dos 100 dias, né? E é realizado o Congresso de Viena. O Congresso de Viena diz o quê? Lembra dos princípios, né? Princípio da restauração, princípio da legitimidade. Legitimidade, eram legítimos todos os governos existentes na Europa até o ano de 1789. Ou seja, quem que volta ao poder? O rei, que era rei até 1789. Mas você sabe que ele não morreu, não foi decapitado? Foi, mas volta alguém da família dele, né? A dinastia dos Bourbon, que a gente fala. E em 1815 acontece aquilo que nós chamamos de restauração borbônica. Dois reis da restauração borbônica pra gente, que é Luís XVIII e Carlos X, né? Mas Carlos X, ele vai ser deposto naquilo que nós chamamos da Revolução de 1830 na França. A França, já falei pra vocês, né? Eu até brinco com o pessoal dizendo que Pernambuco é a França brasileira, né? De tanta revolta que teve em Pernambuco, porque a França tem muitas revoltas, né? Tem muitas e muitas e muitas revoltas e pressionando, né? Porque aquela coisa, você não. Eu até brinco em sala de aula, brinco no vídeo que eu falo de Revolução Francesa e de Congresso de Viena, né? Falar, o Congresso de Viena tentou. Olha, filosófico demais. Né? O Congresso de Viena tentou apagar a Revolução Francesa, mas os revolucionários franceses escreveram a caneta. Né? Que chique, que chique. Mas enfim, eu tô falando isso porque começa a explodir uma série de revoltas na França que vão levar à deposição do rei Carlos X. Pessoas pedindo a república, muitas pessoas, mas uma revolta sobretudo burguesa, né? Que vai acabar colocando um rei primo, né, de Carlos X, mas representativo da burguesia no poder, que é o rei Luís Filipe, tanto que ele é conhecido como o rei burguês. Só que ele ainda é um rei, ele ainda é uma monarquia. Tanto que no governo de Luís Filipe também chama atenção. Olha, outra revolta meio quase que esquecida pela história, que é o Levante de Paris de 1832. Levante de Paris de 1832, organizado por camadas mais populares e por... Vai quebrando, senhor, toda maldição e feitiçaria. Enfim, senhoras e senhores, o Levante de Paris de 1832, que foi eternizado pelo Victor Hugo, cara, no livro mais maravilhoso de todos os tempos, que é Os Miseráveis, né, o Les Miserables, onde o livro começa na restauração borbônica e termina mas se passa grande parte no ano de 1832, com esse Levante de Paris, né, muitos estudantes, o general Lamarck, né, comandando tropas de pessoas que defendem a República, né, a reinstauração da República na França. Mas enfim, uma revolta que acontece em Paris, super sufocada, evidentemente, até
enfim, é super sufocada e vai acabar ali mesmo em 1832. Mas o governo de Luiz Felipe, ele dura até 1848. 1848, você lembra, a gente já comentou disso, é o momento das revoluções de 1848, também chamada de Primavera dos Povos, né? Diversas revoltas explodem por toda a Europa, levando aquele tripé, né, de liberalismo, de nacionalismo e de socialismo. Lembrando que socialismo, em 1848, ainda é muito mais o socialismo utópico, né, de pessoas que defendem ideias de valores sociais, que defendem ideia de preocupações sociais. É muito mais esse socialismo utópico do que o socialismo científico do Marx. Tanto que o manifesto do Partido Comunista do Karl Marx, ele é de 1848. Né? Ele é um marco dessa revolução, dessa Primavera dos Povos. Então, quando fala, explodiu uma revolta da Primavera dos Povos na França, uma revolta que levava aquele tripé nacionalismo, liberalismo e socialismo, a gente está falando muito mais do socialismo, de preocupação social, ter preocupações sociais, se preocupar com o outro. Né? Eu até dou o exemplo para você do Robert Owen, industrial inglês, que se auto-intitulava um socialista, né? Mas ele era um industrial inglês, coisa que para o Marx é impossível você ser industrial, né? Ser um grande capitalista e ser socialista, né? Não dá. Mas ele, por exemplo, ele vai abolir o trabalho infantil das suas indústrias, né? Como um exemplo de como ele tem uma preocupação social. Você pode falar grandes pitombas, né, Isaac? Que bobagem, negócio desse. Mas já é algo muito importante naquele contexto industrial. Senhores, enfim, Luiz Felipe, ele vai cair, ele vai ser deposto em 1848 com as revoluções de 1848, com a Primavera dos Povos, e aí vem um plebiscito. Né, vem um sufrágio, melhor dizendo, vem um voto, vem eleições para presidente. Nós temos aí a formação da Segunda República Francesa, a primeira foi lá, pós-revolução, no ano de 1848. E sabe quem que vai ser eleito? Luiz Bonaparte. Luiz Bonaparte, sobrinho de Napoleão Bonaparte. Luiz Bonaparte vai usar muito a imagem do tio, inclusive na sua campanha, né? E Luiz Bonaparte vai vencer as eleições de 1848 e em 1851 ele dá um golpe. Ele dá um golpe de estado que ficou conhecido como 18 Brumário de Luiz Bonaparte. 18 Brumário em referência ao tio dele, né, o golpe do tio dele. O 18 Brumário de Luiz Bonaparte, onde ele fecha o Congresso, dialoga com o Congresso lá, ele praticamente outorga, né? É promulgada, mas é praticamente outorgada. Ele outorga uma nova Constituição, por assim dizer, e se torna cônsul em 1851. E em 1852 ele muda de novo a questão política e se torna imperador. Né? Você tem o início do Segundo Império, que vai de 1852 a 1871. Ele se intitula Napoleão III, né? Não mais Luiz Bonaparte, mas Napoleão III. E é isso que está acontecendo na França quando explode a Guerra Franco-Prussiana. Quer dizer, Napoleão III é o imperador francês, sobrinho de Napoleão Bonaparte. E o que acontece com a França, e dei toda essa patifaria aqui, né, porque era nisso que eu queria chegar. Quais são os desdobramentos da Guerra Franco-Prussiana para a França? Né, porque a França é derrotada, Napoleão III ele é preso, né, ele é preso nesse momento. E aí vai acabar o Segundo Império, que a partir daí nós vamos ter a Terceira República, que vai durar lá até a invasão nazista na Segunda Guerra Mundial, a Terceira República Francesa. Mas o que vai acontecer com a prisão de Napoleão III é que vai acontecer uma rebelião de proletários na França, né, de trabalhadores da classe trabalhadora francesa, que nunca foi antes vista. Esses trabalhadores proletários, trabalhadores industriais principalmente, eles vão tomar o controle de Paris. Eles vão assumir o controle político e administrativo da cidade de Paris. E vão estabelecer algumas mudanças importantes pra gente. Lembrando que tudo que eu tô falando aqui agora, você pode encontrar no PDF, que tá aqui o link para esse PDF tá aqui no Drive do Calypse, né? É só acessar aqui na descrição desse vídeo. Também peço encarecidamente que se você gosta dos nossos vídeos, divulga para seus amigos, divulga para quem você acha que vai curtir, estudar um pouco mais sobre todos os conteúdos que nós temos aqui. Temos coisa pra caramba, né? Dá um joinha nesse vídeo, se inscreve no canal, ajuda muito a gente faz isso por amor, né? Basicamente é isso.
A gente faz isso fora do nosso horário de trabalho, faz isso por gostar de dar aula. E né, a gente começou esse canal na quarentena por conta da necessidade que a gente tem também de dialogar, de dar aula, de tentar passar o conhecimento que a gente tem para outras pessoas. Senhores, enfim, olha aí no PDF, você vai ver algumas mudanças que esse governo proletário, né, esse governo operário vai fazer em Paris. Mudanças como a autogestão das fábricas, isso é, eles vão ocupar as fábricas e vão determinar a lógica de produção, vão coletivizar os lucros, vão tomar as fábricas dos patrões, Isaac. Sim, vão coletivizar os lucros, vão estabelecer igualdade civil e jurídica para homens e mulheres, vão estabelecer sufrágio universal, voto, né? Eleições universais, todo mundo pode votar, não tem restrição, não é censitário, né? Sufrágio universal na cidade de Paris, vão proibir trabalho infantil, vão estabelecer Estado laico, vão controlar bancos, vão controlar a saúde, vão controlar a educação. Quer dizer, olha que coisa, né? Já vi perguntar em vestibular, não consigo lembrar de cabeça da onde, mas já vi perguntar em vestibular qual é a primeira experiência de governo operário, ou então a primeira experiência de governo socialista / anarquista, porque esses caras estão muito influenciados pelo manifesto do Partido Comunista do Karl Marx, né, de 1848. E muita gente responde, a primeira experiência de governo operário é a Rússia da pós-revolução bolchevique, né, é a União Soviética. E não, senhoras e senhores. Inclusive, esse movimento operário de 1871 vai servir de inspiração e influência para 1917. Vai servir de influência para a Revolução Russa. Esse governo é a primeira experiência socialista, a primeira experiência de governo operário da história. Vai acontecer na cidade de Paris, com uma revolta de operários que nós damos o nome de Comuna de Paris, senhoras e senhores. Comuna de Paris, um governo operário, partindo de uma revolta, né, que vem com o fim da Guerra Franco-Prussiana. Você me pergunta, Isaac, mas isso dura quanto tempo? Dura, bicho, pouco mais de 2 meses, né? Começa em março, 18 de março, 28 de maio acaba. Por que acaba? Ora, porque a burguesia, né, os grandes industriais e a aristocracia, né, que a gente pode dizer, desse momento, vai cair em cima desses operários com tudo, que não vão conseguir resistir, né? Cerca de 130 mil homens partem das forças de Versalhes, né, partem para cima desses operários, partem para cima dessa comuna, e essa comuna vai ser destruída. A gente fala de 20 mil mortos só entre os integrantes da Comuna de Paris, senhoras e senhores. Enfim, era o que eu tinha para falar neste pequeno vídeo, só para contextualizar os desdobramentos da Guerra Franco-Prussiana para a França, senhoras e senhores. Espero que tenham gostado, os meus contatos estão aqui. Um beijo no coração de todos e tchau!